Pessoal, olha, caindo de paraquedas aqui no programa, arquiteto urbanista, designer de interiores, paisagista, especialista em cores, light design, Josevan Benegatti veio de São Paulo para poder passar muita informação para a gente. Então, fica com a gente porque tem muita dica importante para você. Olá pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui um profissional, arquiteto urbanista, que tem diversas especialidades. São inúmeras, né, Josevan? É verdade. E para apresentar para o pessoal que está nos assistindo, eu gostaria que você falasse um pouco de tantas que eu li a respeito. Tá bom. Arquiteto urbanista e? Design de interiores. Também, colega. O que mais? Eu trabalho com iluminação, eu fiz uma especialidade em iluminação, outra especialidade em arquitetura comercial, mas na verdade o meu mestrado ele se embasa nos assuntos da cor, né? Então eu sou um pesquisador e estudioso da cor. Eu quero chegar aí nas cores e perguntar, mas antes eu tenho várias curiosidades. Então, com tanta especialidade, isso é bacana para os profissionais destas áreas terem essa diversidade de conhecimento para poder projetar bem. Qual é a tua opinião a respeito desse momento de tanto saber, tanto buscar saber? Olha, eu acho que na área de arquitetura, interiores, mesmo quando você trabalha na engenharia, a gente precisa de um conhecimento multidisciplinar, né? Então a gente precisa conhecer muitas áreas para que a gente conheça melhor as áreas de atuação, né? Porque a gente precisa saber de química, de história, de física, de biologia. É diferente de outras áreas que geralmente lá estudamos matemática e ali está tudo certo. A nossa não, a gente tem que saber de matemática, física, química. Então a gente precisa de um conhecimento que é muito amplo, né? E esse conhecimento ele reflete no projeto, que a gente não entende só de desenho, né? Ou só de compositivo. Você tem que entender a história das coisas, porque você está colocando, porque é amarelo, porque é vermelho. Né? Então eu acho importante a função das cores, que elas também têm esse aspecto, né? Quero chegar lá, ele está puxando para a cor. Multidisciplinar. Fala um pouco para a gente em relação a projetos hoje de luminotécnica, ou então o que é importante fazer certo num projeto, erramentas. Eu acho assim que a luminotécnica ela é fundamental no projeto. Às vezes a gente tem projetos que são compositivamente bonitos, mas que são mal resolvidos na iluminação. E aí não fazemos nada. E às vezes a gente tem projetos que não são bonitos e que têm iluminações fantásticas, e aí você valoriza muito o projeto. Neste momento, né, a gente precisa aprender mais, precisa conhecer mais sobre iluminação. É uma formação muito específica. Há uma problemática no ensino de iluminação nas escolas, né? Porque quem ensina iluminação é vendedor de lâmpada, né? Não são os especialistas. Verdade. Na maioria das vezes, os especialistas estão dentro dos seus escritórios e eles, na verdade, não querem compartilhar esse conhecimento. Que então, isso é um pouco de egoísmo, né? É verdade. É cada vez mais válido que a gente busque esse conhecimento. Não vou dizer que é fácil encontrar esse conhecimento sobre a iluminação, porque eu acho que... Isso no Brasil ou fora do Brasil? No Brasil, eu acho que as informações elas chegam misturadas e no Brasil se procura muito a dica, né? A dicasinha, olha, como é, o que eu faço aqui? Coloca lâmpada fulana. E as pessoas replicam isso como se fosse uma verdade, não é. A gente precisa experimentar mais, usar mais fontes, usar mais luminárias, brincar um pouco mais com a iluminação dentro do espaço. Que no final a gente usa só a iluminação geral para iluminar tudo, mas a gente não valoriza o espaço. Nos projetos eu me preocupo muito com a função em tudo. A iluminação em cima de bancada para um gourmet. Quem vai cozinhar nesse local? Que cores eu tenho nesse local? Paisagismo então nem se fala. Para mim, assim, de dia,
O paisagismo tem um efeito. De noite, é outra coisa. A luz faz diferença. Claro. E às vezes eu falo até para cliente, não usa luz colorida no paisagismo. Isso para mim é festa. É um problema, né? Eu prefiro a âmbar ou depender a branca. Tô errado ou tô correto? Na verdade, o que você dá como dica? A definição da temperatura de cor que a gente fala, seja no paisagismo, seja nos espaços interiores, ela depende, na verdade, do conceito que você quer adotar para aquele espaço. Eu percebo que há umas meias-verdades, no sentido, falam assim, vamos iluminar a cozinha. Então, se a gente vai iluminar a cozinha, na cozinha a luz precisa ser branca. Gente, isso não é uma verdade. Depende. Você pode ter uma luz branca, você pode ter uma luz azulada, você pode ter uma luz amarelada. A gente precisa entender e ver o contorno, o entorno desse espaço. Vou dar um exemplo. Você brinca com cor até na luz, né? Até na luz. Uma cozinha americana, né? A cozinha americana, teoricamente, na sala, no living, a gente tem luz amarelada para dar mais aconchego, né? E na cozinha, o que as pessoas fazem? Elas colocam luz branca, porque é uma regra no Brasil que precisa ser luz branca, porque a pessoa enxerga melhor. Isso é uma bobagem. Quem disse, Berenice? Quem disse, Berenice. Então, assim, isso não é uma verdade. Então, a gente precisa se preocupar com outras coisas, tá? Então, a temperatura pode ser amarela na sala, pode ser amarelada na cozinha, não tem problema. Na verdade, a gente tem que se preocupar com o índice de reprodução de cor. A gente precisa, seja amarela, seja branca, de uma fonte que reproduza bem a cor daquele espaço, até para que você veja a comida numa cor mais agradável né? e refletir a cor que ela tem. Exatamente. Isso para quando a gente fala de design comercial é muito importante. Extremamente. Muito, né? Isso. Eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho. E depois a gente volta falando um pouquinho mais de iluminação, rapidamente outros, que eu quero conversar muito com muitos conhecimentos que ele tem, que o Josevan tem. Eu vou rapidinho, para um breve intervalo e volto já com mais informação para você, não saia daí. Para você que acabou de chegar agora e está assistindo o programa, começou só agora, eu estou conversando com o meu convidado, arquiteto urbanista e designer de interiores e muito mais outros conhecimentos que ele tem, Josevan. E ele está passando dicas incríveis para a gente sobre iluminação, sobre paisagismo. Por favor, Josevan, vamos sentar agora. Trocamos de ambiente, vamos sentar aqui. A gente estava num jardim, agora estamos no interno. E continuando, que a gente estava falando sobre a iluminação, é certa ou errada. O que mais erram hoje na iluminação? O que os profissionais erram? Na verdade, as pessoas erram muito na conceituação da iluminação. Como elas pensam a iluminação separadamente a cada espaço, então elas pensam a iluminação do quarto, a iluminação da sala, a iluminação da cozinha, a iluminação do banheiro. Não é bem assim, né? A gente precisa de um conceito para esse espaço todo. Então, teoricamente, a iluminação da sala conversa com a iluminação do quarto, que conversa com a iluminação do banheiro. E eu percebo que, na maioria das vezes, as pessoas adotam como se elas não estivessem no mesmo espaço, na mesma casa, né? Então, esse é um erro. E agora eu quero ir para as cores. Ok. Como você, Josevan, é um grande pesquisador, professor, pesquisador, mestre, e está focado hoje estudando. O que é hoje, na atualidade, esse estudo de cores para estas áreas? Olha, o estudo da cor, ele talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Mas é uma pena que ele não seja considerado nas escolas de arquitetura nem nas escolas de design de interiores. Vou te dizer o que é não ser considerado. Porque a gente tem conhecimentos muito rasos, né? Então, as pessoas vão lá e aí vão falar do amarelo, e vão falar do vermelho, e vão falar do verde, mas se fala muito da cor do ponto de vista psicológico, né? E, na verdade, a cor é um assunto multidisciplinar. Eu viajo o Brasil inteiro dando palestras sobre cores, né? E também frequentando as palestras que as pessoas dão sobre esse assunto. E me incomoda um pouco a abordagem, né, sobre o assunto da cor. Porque é um assunto que as pessoas vão sempre falar da questão psicológica, mas vão falar Fica pouco, muito redundante. Muito repetitivo, né? E aí é muito engraçado quando eu vou dar esses cursos que os alunos perguntam assim: Jô, mas o amarelo é a cor da alegria? Não sei. De repente o amarelo é alegre para uma pessoa, não é alegre para outra pessoa. Tem um trauma por algum motivo. Exatamente. Então, as relações
da cor com o ser humano, ela muda de acordo com a história, ela muda de acordo com a experiência, ela muda muito. Com a espiritualidade, aí, também. Muito com a luz. Exatamente, e aí não dá para dizer que uma cor é certa, outra cor é errada. Na verdade, a gente pode usar tudo, né? Eu começo na minha aula sempre fazendo um questionamento. A gente fala muito de cor, mas eu gosto de perguntar para as pessoas o que é a cor. E né? O que te respondem? Ninguém nunca responde. E o que é a cor? Na verdade é assim, a cor não existe, né? Porque a cor está no ser humano, está na gente, está no nosso equipamentozinho, o olho. E uma vez que ela não existe, ela teoricamente ela não está nessa superfície, porque ela é uma projeção minha. E os daltônicos são os responsáveis, né, por comprovar essa minha afirmativa, porque não é que os daltônicos não enxerguem a cor, né? A questão é que muda, né? Então, se o vermelho mudou, teoricamente ele não está na superfície. No vermelho, exatamente. Né? Tem aí a questão da cor primária, secundária, aí tem muitos experimentos. Cor, pigmento e cor luz. É fundamental a gente entender o que é cor luz e o que é cor pigmento, né? Teoricamente, elas são um pouco diferentes, mas uma influencia a outra. Então, explica pra gente. Vamos lá. A cor pigmento é quando eu falo da própria tinta. Então, a tinta que eu coloco na parede, ela é cor pigmento. Cor luz é a cor da própria luz. Então, se eu coloco uma cor pigmento na parede, que é, por exemplo, um vermelho, e coloco uma iluminação azulada, a gente vai mudar, a gente vai entender que a cor da parede vai ficar arroxeada. E aí isso é um problema de muitos clientes, porque isso não é explicado para o cliente. Você adota o vermelho, o cliente chega à noite, aquela luz azulada está acesa, e aí altera tudo, e aí é uma confusão. Aí liga para a loja de tinta, quando na verdade... É verdade. Quando, na verdade, o problema poderia ter sido sanado porque o profissional entende disso e já teria feito uma afirmativa para o cliente. Olha, a cor vai mudar um pouco, então depende do horário, depende do lugar que eu vou escolher essa cor. E a gente precisa desse traquejo, né, para escolher e para aplicar a cor. Eu queria que você deixasse uma palavra para a gente em relação enfim, a atualidade hoje, a decoração, aos profissionais da área, o que você enxerga, para a gente finalizar o bate-papo. Tá bom. Olha, eu acho que em termos, seja na arquitetura, seja no design de interiores, eu acho que os profissionais eles precisam se respeitar um pouquinho mais. Eu acho que a gente precisa ter mais parcerias, fazer mais parcerias, né? E respeitar um pouco mais o trabalho dos outros profissionais, que, claro, isso só vai agregar o trabalho de todo mundo. Que ótimo, tá vendo? Deixou uma palavra bacana, parceria, eu acredito muito nisso. Duas palavras que eu acredito muito, parceria e humanização nos projetos. Adorável conversar com você, passaria horas aqui traduzindo muitos conhecimentos, mas quero que cada vez que você voltar, né, para o Paraná, que você nos dê esse imenso prazer de um bate-papo gostoso, tá bom, Josivan? Imagina, vai ser uma honra. Obrigada, tá? Mais sucesso pra você, muito bom te conhecer. Obrigada, prazer foi meu. E você fica com a gente, que no próximo programa eu vou ter muito mais informação, tá bom? Um beijo. Até o próximo programa. Obrigada.